20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne. Professor, prontificou-se o canadense, não é agora que virei atrapalhar com minhas lamúrias. Estou disposto a tudo para o bem comum. Ótimo, Ned Land, agradeci, estendendo a mão ao canadense. Acrescento, ele emendou, que exímio na picareta, assim como no arpão, se puder ser útil ao capitão Nemo, ele pode dispor de mim. Ele não recusará sua ajuda. Venha, Ned. Conduziu o canadense ao quarto onde os homens do Nautilus vestiam seus escafandros e comuniquei ao capitão a oferta de Ned Land, que foi aceita. O canadense envergou seus trajes de mar e ficou a postos junto com seus colegas de trabalho. Todos carregavam nas costas o aparelho Rouquayrol, abastecido com um vasto contingente de ar puro dos reservatórios, empréstimo considerável, mas necessário, tomado da reserva do Nautilus. Quanto às lanternas Ruhmkorff, eram inúteis em meio àquelas águas luminosas e saturadas de raios elétricos. Quando Ned Land se vestiu, voltei ao salão cujas escotilhas estavam descerradas. Posicionando-me atrás de conselho, examinei as camadas ambientes que suportavam o Nautilus. Instantes depois, víamos uma dúzia de homens da tripulação tomar pé sobre um banco de gelo, entre eles Ned Land, identificável pela alta estatura. O capitão Nemo estava junto. Antes de proceder à escavação das muralhas, ele terminou a realização de sondagens a fim de assegurar a direção correta dos trabalhos. Compridas sondas foram inseridas nos paredões laterais, mas 15 metros adiante elas continuavam agarradas na espessa muralha. Inútil atacar a superfície do teto, uma vez que se tratava da própria banquisa, a qual media mais de 400 metros de altura. O capitão Nemo decidiu então investir contra a superfície inferior. Ali, 10 metros de parede nos separavam da água, pois era esta a espessura daquele campo de gelo. O objetivo era recortar um pedaço igual em superfície à linha de flutuação do Nautilus. Eram cerca de 6.500 metros cúbicos a romper, com a finalidade de abrir uma brecha para atravessarmos o campo de gelo. O trabalho foi imediatamente iniciado e empreendido com incansável obstinação. Em vez de escavar em torno do Nautilus, o que traria maiores dificuldades, o capitão Nemo providenciou para que se desenhasse o contorno de um grande fosso a 8 metros de uma aleta de bom bordo. Em seguida, os homens o perfuraram simultaneamente em vários pontos de sua circunferência. A picareta não demorou a atacar vigorosamente aquela matéria compacta e blocos volumosos soltaram-se do maciço. Por um curioso efeito de gravidade específica, esses blocos menos pesados que a água voavam, por assim dizer, na abóbada do túnel, a qual engordava em cima, com o que emagrecia embaixo. Mas isso pouco importava, contanto que a parede inferior afinasse na mesma proporção. Após 2 horas de um trabalho enérgico, Ned Land retornou esgotado. Seus colegas e ele foram substituídos por novos operários, aos quais nos juntamos, Conselho e eu. O imediato do Nautilus nos supervisionava. A água pareceu-me curiosamente fria, mas logo me aqueci manejando a picareta. Embora sob uma pressão de 30 atmosferas, eu conseguia me movimentar com desenvoltura. Quando voltei, após meu turno de 2 horas, para comer alguma coisa e descansar um pouco, encontrei uma notável diferença entre o fluido puro a mim fornecido pelo aparelho Rouquayrol e a atmosfera do Nautilus, já carregada de gás carbônico. O ar não era renovado havia 48 horas e suas propriedades vivificantes estavam consideravelmente enfraquecidas.
Além de tudo, num lapso de 12 horas, não havíamos retirado da superfície desenhada senão uma fatia de gelo com 1 metro de espessura, ou seja, 600 metros cúbicos. Admitindo que o ritmo de trabalho se mantivesse o mesmo, 12 horas seguidas precisaríamos ainda de 5 noites e 4 dias para levar a cabo a empreitada. 5 noites e 4 dias, desabafei com meus companheiros, e o ar nos reservatórios dá para apenas 2 dias. Sem falar que, lembrou Ned Land, depois de sairmos dessa maldita prisão, continuaremos presos sob a banquisa e sem comunicação possível com a atmosfera. Reflexão correta. Quem poderia prever o mínimo de tempo necessário à nossa libertação? A asfixia não nos sufocaria antes que o Nautilus conseguisse voltar à superfície? Seria seu destino parecer naquele túmulo de gelo com os passageiros que transportava? A situação parecia terrível, mas foi encarada de frente por todos, que se mostraram decididos a cumprir seu dever até o fim. Confirmando minhas previsões, durante a noite uma nova fatia de 1 metro foi retirada do imenso alvéolo. Porém, de manhã, quando, depois de vestir o escafandro, percorri a massa líquida a uma temperatura de 6 a 7 graus abaixo de zero, notei que as muralhas laterais aproximavam-se gradativamente. As camadas de águas distantes do fosso, que o trabalho dos homens e o jogo de ferramentas não aqueciam, tendiam a solidificar-se. Na presença do novo e iminente perigo, quais eram nossas probabilidades de salvação e como impedir a solidificação daquele meio líquido que teria triturado como vidro as paredes do Nautilus? Não revelei o novo perigo aos meus companheiros, para que correr o risco de minar a energia que eles aplicavam no penoso trabalho de salvamento. Porém, de volta a bordo, chamei a atenção do Capitão Nemo para aquela grave complicação. Sei disso, ele me falou, naquele tom calmo, que as mais terríveis conjunturas não eram capazes de alterar. É um perigo a mais, professor Aronnax, e não vejo como enfrentá-lo. A única chance de salvação é ser mais rápido que a solidificação. Trata-se de chegar na frente, simples. Chegar na frente, eu já deveria estar acostumado àquele jeito de falar. Naquele dia, horas a fio, batia a picareta obstinadamente. O trabalho me dava certo alento. E mais, trabalhar era deixar o Nautilus, era respirar diretamente aquele ar puro bombeado dos tanques e fornecido pelos aparelhos. Era abandonar uma atmosfera rarefeita e viciada. À tardinha, o buraco avançara 1 metro. Quando retornei a bordo, quase fui asfixiado pelo gás carbônico que saturava o ar. A pena não dispormos dos recursos químicos capazes de expulsar aquele gás deletério. Afinal, oxigênio era o que não faltava. Toda aquela água continha uma quantidade considerável e, decompondo-a com nossas poderosas pilhas, teríamos produzido o fluido da vida, mas para tentá-lo, considerando que o gás carbônico, produto de nossa respiração, invadira todas as partes da embarcação. Para absorvê-lo, teria sido necessário encher recipientes de potássio cáustico e agitá-lo incessantemente. Ora, faltava essa substância a bordo e nada podia substituí-la. Naquela noite, o Capitão Nemo foi obrigado a abrir as torneiras dos tanques e injetar algumas colunas de ar puro no interior do Nautilus. Sem tal precaução, não teríamos acordado. No dia seguinte, 26 de março, retomei meu trabalho de garimpeiro, desbastando o 5º metro. As paredes laterais e superfícies interior da banquisa engrossavam visivelmente. Era evidentemente que se juntariam antes que o Nautilus pudesse desvencilhar-se. Por um instante fui tomado pelo desespero e minha picareta quase me fugiu da mão. Para que cavar? Se no fim eu morreria sufocado, esmagado por aquela água
que se petrificava, suplício que nem a ferocidade dos selvagens foi capaz de inventar. Sentia-me entre as vorazes mandíbulas de um monstro em irresistível aproximação. No dia seguinte, 26 de março, retomei meu trabalho de garimpeiro, desbastando o 5º metro de gelo. As paredes laterais e a superfície inferior da banquisa engrossavam visivelmente. Era evidente que se juntariam antes que o Nautilus pudesse desvencilhar-se. Por um instante fui tomado pelo desespero e minha picareta quase me fugiu das mãos. Para que cavar? Se no fim eu morreria sufocado, esmagado por aquela água que se petrificava, suplício que nem a ferocidade dos selvagens foi capaz de inventar. Sentia-me entre as vorazes mandíbulas de um monstro em irresistível aproximação. Naquele momento, o capitão Nemo, que supervisionava as obras, sem deixar de trabalhar, passou ao meu lado. Toquei-a com a mão e mostrei-lhe os muros de nossa prisão. O paredão de estibordo projetava-se a menos de 4 metros do casco do Nautilus. O capitão me compreendeu e fez sinal para que eu o seguisse. Voltamos a bordo do Nautilus. Retirado meu escafandro, acompanhei-o ao salão. Professor Aronnax, ouvi de sua boca, precisamos tentar algum feito heróico, ou seremos emparedados nessa água solidificada como cimento. Sim, é isso, assenti com a cabeça. Mas o que fazer, capitão? Se o meu Nautilus fosse forte o suficiente para aguentar a pressão sem ser esmagado, o que aconteceria? Perguntei, sem atinar com a ideia do capitão. Não percebe, ele continuou, que esse congelamento da água nos viria em auxílio? Não vê que, com sua solidificação, ela faria explodir esses campos de gelo que nos aprisionam, como faz, ao se congelar, explodir as pedras mais duras? Não concorda que ela seria um agente de salvação em vez de um agente da nossa destruição, professor? Talvez, capitão, talvez, mas independentemente da força de resistência ao esmagamento detida pelo Nautilus, ele não poderia suportar essa pressão infernal por tanto tempo e se achataria como uma folha de metal. Sei disso, professor, o que significa que não devemos contar com o socorro da natureza, mas apenas conosco. Precisamos opor-nos a essa solidificação. Não só as paredes laterais estão se fechando, como restam 3,5 metros de água tanto à frente como atrás do Nautilus. O congelamento nos invade de todos os lados. Por quanto tempo o ar dos reservatórios ainda nos permitirá respirar a bordo? O capitão me encarou. Depois de amanhã, declarou, os reservatórios estarão vazios. Comecei a suar frio, e não obstante deveria me admirar com tal resposta. Não, em 22 de março o Nautilus mergulhava sobre as águas livres do polo. Estávamos no dia 26. Fazia 5 dias que vivíamos com as reservas de bordo. O que restava de ar respirável tínhamos de guardar para os operários. No momento em que escrevo, minha impressão ainda é tão viva que um terror involuntário apoderara-se de mim, de todo o meu ser, e parece faltar ar aos meus pulmões. Enquanto isso, o capitão Nemo refletia, silencioso, imóvel. Visivelmente ocorria-lhe uma ideia, mas ele parecia rechaçá-la. Respondia negativamente a si mesmo. Por fim, essas palavras escaparam de sua boca. Água fervendo, murmurou. Água fervendo? Exclamei. Sim, visto que estamos encerrados num espaço relativamente exíguo, será que jatos de água fervente, constantemente injetadas pelas bombas do Nautilus, não elevariam a temperatura do ambiente e retardariam seu congelamento? Temos que tentar, disse eu resolutamente. Tentemos, professor. O termômetro marcava então -7 graus do lado de fora. O capitão Nemo
Escoltou-me até a cozinha, onde funcionavam vastos aparelhos destilatórios que forneciam água potável por evaporação. Estes foram carregados com água e todo o calor elétrico das pilhas foi lançado através das serpentinas, banhadas pelo líquido. Em poucos minutos, a água atingira 100 graus e fora injetada para fora das bombas, enquanto uma água nova substituía concomitantemente. O calor desenvolvido pelas pilhas era tão intenso que bastava a água fria recolhida do mar ter atravessado os aparelhos para chegar em ebulição aos corpos de válvula. O trabalho de injeção teve início. 3 horas depois, o termômetro marcava 6 graus abaixo de zero do lado de fora. Era apenas 1 grau conquistado. 2 horas depois, marcava apenas 4 graus. Conseguiremos, incentivei o capitão. Após ter acompanhado e verificado por diversas vezes os processos da operação. Penso que sim, ele concordou. Esmagados não seremos. Temos que temer a asfixia. Durante a noite, a temperatura da água subiu para 1 grau abaixo de zero. As injeções não conseguiram elevá-la mais do que isso, porém, como o congelamento da água do mar só se produz a 2 graus negativos, terminei por sossegar quanto aos perigos da solidificação. No dia seguinte, 27 de março, 6 metros de gelo haviam sido arrancados do alvéolo, restando apenas 4 a serem retirados, ou seja, 48 horas de trabalho. O ar não podia mais ser renovado no interior do Nautilus. O dia só fazia piorar a situação. Senti-me afligido por uma opressão intolerável. Por volta das 3 da tarde, a sensação de angústia cresceu espontaneamente. Bocejos desconjuntavam meus maxilares, meus pulmões ofegavam, procurando aquele fluido comburente, indispensável à respiração e que se refazia progressivamente. Um torpor moral apoderou-se de mim. Estava estendido sem forças, praticamente sem sentidos. Meu destemido conselho, vítima dos mesmos sintomas, padecendo os mesmos sofrimentos que eu, não me largava. Pegava minha mão, infundia-me ânimo e cheguei a ouvi-lo murmurar: "Ah, se me fosse dado não respirar para proporcionar mais ar ao patrão, eu faria isso." Ouvindo falar assim, vieram lágrimas aos meus olhos. Se a nossa situação de todos era intolerável no interior, com que pressa, com que felicidade nos metíamos em nossos escafandros para trabalhar em nosso turno. As picaretas retiniam sobre a camada congelada, braços se extenuavam, mãos se esfolavam, mas o que importava o cansaço e os ferimentos. O ar vital chegava a nossos pulmões. Respirávamos dentro dos escafandros. Mesmo assim, ninguém prolongava além do tempo requerido seu trabalho sobre as águas. Realizada a tarefa, todos passavam aos companheiros o tanque que lhes devia insuflar a vida. O capitão Nemo dava o exemplo e era o primeiro a se submeter a essa severa disciplina. Na hora estipulada, cedia seu aparelho a outro e retornava à atmosfera viciada com pouquíssimo ar do Nautilus, sempre calmo, sem uma vacilação, sem um resmungo que fosse. Naquele dia, a rotina foi cumprida com vigor redobrado, restando apenas 2 metros a ser retirado de toda a superfície. 2 metros nos separavam do mar livre. Porém, como os reservatórios quase vazios, o pouco ar que restava devia ser preservado para os trabalhadores, nenhum átomo para o Nautilus. Ao retornar a bordo, sofri com a falta de ar. Que noite! Impossível descrevê-la, impossível também descrever tais sofrimentos. No dia seguinte, senti minha respiração opressa, dores de cabeça misturavam-se a vertigens atordoantes, que me deixavam como que embriagado. Meus companheiros sentiam os mesmos sintomas que eu. Alguns homens da tripulação estertoravam. Naquele dia, o sexto de nosso confinamento, o capitão Nemo, julgando a pá e a picareta demasiado lentas, resolveu
triturar a camada de gelo que ainda nos separava do manto líquido. Aquele homem conservava o sangue frio e a energia. Com sua força moral, domava as dores físicas, pensava, maquinava, agia. A uma ordem sua, a embarcação foi aliviada, isto é, soerguida da camada congelada em virtude de uma mudança de gravidade específica. Quando flutuou, foi manobrada de maneira a se posicionar acima do imenso fosso desenhado conforme sua linha de flutuação. Em seguida, com os reservatórios de água abastecidos, desceu e encaixou-se em sua cavidade. Toda a tripulação retornou a bordo e a porta dupla de comunicação foi fechada. O Nautilus repousava sobre a camada de gelo que não tinha 1 metro de espessura e que as sondas haviam perfurado em 1000 lugares. As torneiras dos reservatórios foram então abertas a toda vazão e 100 metros cúbicos de água precipitaram-se, aumentando o peso do Nautilus em 100 toneladas. Atentos, aguardávamos, esquecidos de nossos sofrimentos. Nossa salvação dependia daquela cartada. A despeito dos zumbidos na cabeça, não demorei a ouvir estremecimentos sobre o casco do Nautilus. Operou-se um desnivelamento. O gelo rachou com um estrépito peculiar, igual ao de papel sendo rasgado, e o Nautilus desceu, enfim. Passamos, murmurou o conselho ao meu ouvido. Passamos, patrão. Não consegui responder. Peguei-lhe a mão, apertei num fremito involuntário de amizade. Subitamente arrastado pela impressionante sobrecarga, o Nautilus afundou como um projétil sob as águas, isto é, despencou como se no vazio do espaço. Então toda a força elétrica foi dirigida às válvulas que logo começaram a bombear a água dos reservatórios. Após alguns minutos, a queda foi interrompida. Quase imediatamente, o manômetro indicou movimento ascensional. A hélice funcionando a toda velocidade, fazendo o casco de metal trepidar até em seus rebites, impeliu-nos para o norte. Mas quanto tempo deveria durar aquela navegação sob a banquisa de gelo até o mar aberto? Até podemos voltar à superfície. Mais um dia, eu estaria morto antes. Recostado num divã da biblioteca, eu arfava. Não tinha mais ar. Minha face estava roxa, meus lábios azuis, minhas faculdades suspensas. Não enxergava mais, não ouvia mais. A noção de tempo me abandonara. Meus músculos deixaram de se contrair. Quantas horas passei assim, não saberia dizê-lo, mas tive consciência de minha agonia incipiente. Compreendi que ia morrer. Quando menos esperava, recuperei os sentidos. Algumas lufadas penetravam em meus pulmões. Havíamos subido à superfície? Vencermos a banquisa de gelo enorme? Não, eram Ned Land e Conselho, meus generosos amigos, que se sacrificavam para me salvar. Ainda restavam alguns átomos de ar no fundo de um aparelho. Em vez de respirá-lo, haviam-no preservado para mim. Enquanto sufocavam, vertiam-me a vida gota a gota. Quis rechaçar o aparelho, não tive as mãos imobilizadas e respirei com volúpia por alguns instantes. Meus olhos voltaram-se para o relógio, que marcavam 11 horas. Devíamos estar em 28 de março. O Nautilus avançava a assombrosa velocidade de 40 milhas por hora, retorcendo-se nas águas. Onde estava o capitão Nemo? Sucumbira? Seus companheiros haviam todos morrido com ele? Naquele momento, o manômetro indicou que estávamos a apenas 6 metros da superfície. Uma simples lâmina de gelo nos separava da atmosfera. Não seria possível rompê-la? Talvez. Em todo caso, o Nautilus faria uma tentativa. Senti com efeito que se posicionava obliquamente, abaixando a polpa e erguendo o esporão. Uma golfada de água fora fora o suficiente para alterar seu equilíbrio. Em seguida, empurrado por uma poderosa hélice, atacou o icefield por baixo com um poderoso ariete. Escavava um pouco,
retirava-se, colidia a toda velocidade contra o campo que se rompia. Finalmente, propelido por um impulso ináudito, lançou-se sobre a superfície congelada que se destruiu com seu peso. O alçapão foi aberto, na realidade quase arrancado, e o ar puro propagou-se aos borbotões por todas as partes do Nautilus. Não saberia dizer como fui parar na plataforma. O canadense deve ter me carregado até lá. O fato é que eu respirava, inalando o vivificante ar marinho. Meus dois companheiros junto a mim inebriavam-se com as frescas moléculas de oxigênio. A festa foi geral. Recomendava-se aos infelizes por muito tempo privados de alimento não se atirarem vorazmente no primeiro prato de comida à sua frente. Nós, ao contrário, não tínhamos por que nos moderarmos. Podíamos abarrotar os pulmões com os átomos da atmosfera. Recomenda-se aos infelizes, por muito tempo privados de alimentos, que não se atirem vorazmente no primeiro prato de comida à sua frente e comam igual louco. Isso não é bom para a saúde e é arriscado para quem está há muito tempo sem comer. Mas nós, ao contrário, não tínhamos por que nos moderarmos. Podíamos abarrotar os pulmões com os átomos da atmosfera, e era a brisa, a própria brisa, que nos proporcionava tão voluptuosa embriaguez. Como era delicioso respirar, e respirar, e respirar ar puro. Ah, exclamava Conselho, como é bom o oxigênio, que o patrão não hesite em respirar bastante, ao suficiente para todos nós. Quanto a Ned Land, não falava, abria maxilares capazes de assustar um tubarão. Poderosas aspirações, o canadense resfolegava como uma estufa em combustão. Recuperamos prontamente as forças. Olhando à minha volta, percebi que estávamos sozinhos na plataforma. Nenhum homem da tripulação, sequer o capitão Nemo. Aqueles estranhos marujos do Nautilus contentavam-se com o ar que circulava no interior. Nenhum deles viera se deliciar em plena atmosfera. Minhas primeiras palavras aos meus companheiros foram de reconhecimento e gratidão. Ned Land e Conselho haviam prolongado minha existência durante as últimas horas daquela agonia sem fim. Nada poderia pagar tamanha dedicação. Com o ar que me forneceram do aparelho, eu pude viver, pois já estava nos estertores da morte. Bom, professor, respondeu Ned Land, melhor esquecer o assunto. Que mérito tivemos? Nenhum. Era apenas uma questão de aritmética. Sua vida valia mais que a nossa. Logo, cumpriria preservá-la. Não, Ned Land, repliquei. Não valia mais. Ninguém é superior a ninguém. Nenhum homem é melhor que o outro. E digo mais, meu amigo Ned Land e Conselho. Digo mais. Ninguém é superior a um homem generoso e bom. E vocês dois são dois homens generosos e bons. Está bem, repetiu o canadense acanhado, e Conselho me abraçava. E você, bravo Conselho, sofreu muito? Nem tanto assim, para ser sincero com o patrão. Na verdade, senti um pouquinho de falta de ar, mas penso que teria sobrevivido. Além disso, eu observava o patrão desfalecendo e não sentia nenhuma vontade de respirar. Me contou o pobre Ned Land isso a sorrir. Me contou isso o pobre Conselho a sorrir. Conselho, sem graça, ao ver-se falando banalidades, não terminou a frase. Amigos, declarei profundamente comovido, estamos ligados uns aos outros para sempre, e vocês têm direitos sobre mim, os quais exercerei, brincou o canadense. Como assim? Desconfiou o Conselho. Ora, continuou Ned Land, o direito de arrastá-lo comigo quando eu deixar esse demônio do Nautilus. Vamos fugir. A nossa ideia ainda está de pé, não está? A propósito, indagou o Conselho, estamos na direção certa? Sim, respondi, uma vez que estamos indo para o lado do Sol, e aqui o Sol fica ao norte. Sem dúvida, concordou Ned Land, mas resta saber se nos dirigimos para o Pacífico ou o Atlântico.
isto é, para mares frequentados ou desertos. Para isso eu não tinha resposta e temia que o capitão Nemo nos conduzisse para o vasto oceano que banha simultaneamente as costas da Ásia e da América. Agindo assim, completaria sua volta submarina ao mundo e retornaria a mares em que o Nautilus reinava soberano. Contudo, se retornássemos ao Pacífico, distantes de qualquer terra habitada, o que seria dos planos de Ned Land? Não demoraria até que fosse esclarecido esse importante ponto. O Nautilus avançava velozmente. Deixamos para trás o círculo polar e rumamos para o promontório de Horn. Em 31 de março, às 7 horas da noite, estávamos diante da ponta americana. Todos os sofrimentos foram então esquecidos, e a lembrança de nossa clausura no gelo apagou-se de nossas mentes. Só pensávamos no futuro. O capitão Nemo não aparecia mais nem no salão nem na plataforma. As coordenadas registradas no planisfério pelo imediato permaneciam-me. As coordenadas registradas no planisfério pelo imediato permitiam-me saber a direção exata do Nautilus. Ora, para minha grande satisfação, naquela noite tornara-se claro que regressávamos ao norte pela rota do Atlântico. Transmiti a Ned Land e a Conselho o resultado de minhas averiguações. Boa notícia, animou o canadense. Mas para onde vai o Nautilus? Isto eu não saberia dizer, Ned. Pertenceria o seu capitão, depois do Polo Sul, desdobrar, pretenderia depois o capitão Nemo de desbravar o Polo Sul, desbravar o Polo Norte, retornar ao Pacífico pela famosa passagem do Noroeste? Eu não o desafiaria, respondeu o conselho. Pois muito bem, disse o canadense, fugiremos antes. Em todo caso, acrescentou o conselho, é um homem tremendo esse capitão Nemo, e não nos arrependeremos de o haver conhecido. Principalmente quando o virmos pelas costas. Não se conteve Ned Land. No dia seguinte, 1 de abril, quando o Nautilus subiu à superfície, faltando poucos minutos para o meio-dia, avistamos uma costa a oeste. Era a Terra do Fogo, assim batizada pelos primeiros navegadores ao verem as fumaças alcançando-se das rochas mais altas. A Terra do Fogo forma um vasto aglomerado de ilhas estendendo-se por 120 quilômetros de comprimento e 320 de largura, entre 56 graus e 53 graus e 56 de latitude austral, 67 graus 50 e 77 graus e 15 de longitude oeste. A costa me pareceu baixa, mas ao longe despontavam altas montanhas. Julguei, inclusive, entrever o Monte Sarmiento, bloco piramidal de xisto com 2.070 metros de altitude e um pico escarpado que, conforme esteja aparente ou coberto de nuvens, anuncia tempo bom ou ruim, nas palavras de Ned Land. Um excelente barômetro, amigo. Sim, professor, um barômetro natural, que nunca me traiu quando eu navegava nas gargantas do Estreito de Magalhães, disse Ned Land. Naquele momento vimos o cume nitidamente recortado contra o fundo do céu. Era um presságio de tempo bom, que se cumpriu. O Nautilus, submergindo novamente, aproximou-se do litoral e o acompanhou a poucas milhas de distância. Pela vidraça do salão, observei trepadeiras compridas, fulcros gigantes, sargassos vesiculosos, de que o mar aberto do polo encerrava alguns espécimes. Com filamentos viscosos e envernizados, mediam até 300 metros de comprimento, verdadeiros cabos mais grossos que o polegar humano e de grande resistência, são muito usados como cordames de navios. Outra planta conhecida como velp, com folhas de 1,20 m de comprimento
incrustada nas concreções coralígenas, atapetava as profundezas, oferecendo ninho e comida a grupos de crustáceos e moluscos, caranguejos e lulas. Ali, focas e lontras marinhas entregavam-se a esplêndidas refeições, misturando carne de peixe com legumes do mar, segundo o método inglês. O Nautilus passava com extrema rapidez por aqueles fundos viscosos e férteis. No fim do dia, aproximou-se do arquipélago de Malvinas, cujos pontos culminantes avistei no dia seguinte. Como a profundidade do mar era ínfima, pensei, não sem razão, que aquelas duas ilhas cercadas por um grande número de recifes já teriam feito parte das terras de Magalhães. As Malvinas foram provavelmente descobertas pelo ilustre John Davis, que lhe impôs o nome de Davis Southern Island. Mais tarde, Richard Hawkins dominou-as Maidens Island, Ilhas das Virgens. Foram em seguida designadas Malvinas, no começo do século findo, por pescadores de St. Malo, e finalmente Falklands pelos ingleses, e a quem pertence atualmente. Ali nossas redes trouxeram belos espécimes de algas, em especial certo fulco, cujas raízes estavam carregadas dos melhores mariscos do mundo. Gansos e patos arremeteram as dúzias sobre a plataforma e logo fizeram as honras da refeição de bordo. Quanto aos peixes, chamaram-me a atenção alguns ósseos pertencentes ao gênero dos gobídeos, destacando-se o bicolor com 2 decímetros de comprimento, todos rajados de branco e amarelo. Admirei também numerosas medusas e as mais belas, as crisaores, exclusivas dos mares das Malvinas, que ora desenhavam uma umbela semi-esférica, bem lisa, percorrida por linhas de um vermelho acastanhado, terminada em 12 festões regulares, ora transformavam-se numa cesta virada ao contrário, da qual escapavam graciosamente folhas largas e compridas ramagens vermelhas. Nadavam agitando os 4 braços foliculados, rebocando à deriva a opulenta cabeleira de tentáculos. Voltando, não me faltava de recolher algumas amostras desses delicados zoófitos, mas eles não passam de nuvens, sombras, aparências que se dissolvem e evaporam fora de seu elemento natural. Quando as últimas montanhas das Malvinas desapareceram sobre o horizonte, o Nautilus desceu a uma profundidade que oscilava entre 20 e 25 metros, passando a acompanhar a costa americana. O Capitão Nemo continuaria assim sem aparecer até quando? Até 3 de abril, permanecemos em águas da Patagônia, ora sobre uma superfície, ora sobre outra. No dia seguinte, após atravessar o vasto estuário formado pela Foz do Prata, o Nautilus seguiu o litoral do Uruguai, 50 milhas ao largo. Mantendo o curso norte, seguia as extensas sinuosidades da América do Sul. Havíamos feito, então, 16.000 léguas desde o nosso embarque nos mares do Japão. Por volta das 11 da manhã, o Trópico de Capricórnio foi cortado no 36º meridiano e passamos ao largo de Cabo Frio. O Capitão Nemo, para grande desgosto de Ned Land, não apreciava a proximidade do litoral habitado do Brasil e impunha-nos uma velocidade vertiginosa. Nenhum peixe, nenhuma ave, por mais rápidos que fossem, eram capazes de nos acompanhar, e as curiosidades naturais daqueles mares escaparam a toda observação. Navegamos naquele ritmo durante vários dias, até que, na tarde de 9 de abril,
avistamos a ponta mais oriental da América do Sul, que forma o Cabo de São Roque, quando então o Nautilus afastou novamente e foi procurar em profundezas maiores o vale submarino assentado entre esse cabo e Serra Leoa, na costa africana. O vale bifurcava na altura das Antilhas, terminando ao norte numa enorme depressão que alcançava 9.000 metros. Nessa região, o corte geológico do oceano forma um penhasco escarpado de 6 quilômetros. As pequenas Antilhas e na altura das ilhas de Cabo Verde, outro paredão não menos considerável, os quais circunscrevem todo o continente submerso da Atlântida. O solo do imenso vale é acidentado por algumas montanhas que conferem aspectos pitorescos aos fundos submarinos. Menciono-os baseado nos mapas manuscritos guardados na biblioteca do Nautilus, mapas evidentemente feitos à mão pelo capitão Nemo, traçados a partir de suas observações pessoais. Durante 2 dias, recorrendo aos planos inclinados, visitamos aquelas águas desertas e profundas. O Nautilus fazia longos estriões na diagonal, que o obrigavam a percorrer todos os níveis. Em 11 de abril, porém, subiu repentinamente e a terra voltou a se descortinar na foz do rio das Amazonas. Amplo estuário cuja vazão é tão considerável que dessaliniza o mar num raio de quilômetros. Havíamos atravessado o Equador. 20 milhas a oeste situavam-se as Guianas, terra francesa onde teríamos encontrado refúgio. Mas o vento soprava forte. Um scaler seria uma casca de nós diante da fúria das ondas. Ned Land deve ter percebido isso, pois não falou comigo. De minha parte, não fiz nenhuma alusão a seus planos de fuga, pois não queria incitá-lo a uma tentativa que teria inexoravelmente abortado. Aproveitei aquele atraso para realizar interessantes estudos. Durante 2 dias, 11 e 12 de abril, o Nautilus não deixou a superfície, e sua rede de arrasto operou o milagre dos zoófitos, peixes e répteis. Alguns zoófitos haviam ficado agarrados nas malhas da rede. Eram, em sua maioria, belas anêmonas, pertencentes à família das actíneas. Entre outras espécies, havia a Ictalis protesta, originária justamente dessa região oceânica, um pequeno tronco cilíndrico, enfeitado com riscas verticais, pontilhado de vermelho e coroado por magnífico penacho de tentáculos. Quanto aos moluscos, consistiam em espécimes que eu já observara: turritelas, olivás porfírias, com linhas regularmente entrecruzadas, cujas manchas russas sobressaíam vivamente em fundo cor de carne. Pteróceras extravagantes, semelhantes a escorpiões petrificados, e alas translúcidas, argonautas, lulas de excelente sabor e alguns espécimes de calamares que os naturalistas da antiguidade classificaram entre os peixes voadores e cuja serventia principal é servir como isca na pesca do bacalhau. Dos peixes desta região, que eu ainda não tivera a oportunidade de estudar, observei diversos espécimes. Entre os cartilaginosos, lampreias dos rios, semelhantes a enguias, com 30 centímetros de comprimento, cabeça esverdeada, nadadeiras roxas, dorso cinza azulado, ventre marrom e prata, cujas rajadas chamativas, íris com os olhos cercados de ouro, curiosos animais que a corrente do Amazonas arrasta para o mar, pois seu habitat é a água doce. Raias tuberculadas com focinho pontiagudo, cauda comprida e desfiada,
dotadas de um longo aguilhão denteado, pequenos esqualos de 1 metro, cinzentos e esbranquiçados na pele, cujos dentes, dispostos em várias carreiras, curvam-se para trás e que são vulgarmente conhecidos pelo nome de pantufas, lofos vespertílios, espécies de triângulos isósceles avermelhados, com cerca de 1,5 metros, nos quais os peitorais formam prolongações carnudas que lhes dão o aspecto de morcegos, mas que, em virtude de seu apêndice córneo, situado junto às narinas, foram apelidados de unicórnios do mar. Por fim, algumas espécies de balistas e de curaçao, cujos flancos pontilhados refletem uma cintilante cor dourada, e o peixe-porco violeta com matizes furta-cor como no passo do pombo. Termino aqui essa relação. Foram apelidados de unicórnios do mar. Por fim, algumas espécies de balistas ou de curaçao, cujos flancos pontilhados refletem uma cintilante cor dourada, e o peixe-porco violeta com matizes furta-cor, como no papo do pombo. Termino aqui essa relação um pouco seca, mas bastante exata, da série dos peixes ósseos que observei. Ituis cavalos, pertencentes ao gênero dos apteronodíteos, com focinho obtuso na cor da neve, o corpo tingido por um belo tom de preto e dotados de um chicote carnudo, comprido e desfiado. Odontognathus espinhentos, sardinhas esguias com 3 decímetros e um vistoso brilho prateado. Escombrídeos equipado com 2 nadadeiras atrás das costas, centrónotos negros com matizes escuros, em geral pescados com anchotes, peixes com 2 metros de comprimento, carne gordurosa, branca, rija, que frescos têm o sabor da enguia e secos do salmão defumado, bodiões avermelhados, revestidos por escamas apenas na base de suas nadadeiras dorsais, crisópteros, sobre os quais ouro e prata misturam seu reflexo ao do rubi e do topázio, esparídeos, rabo de ouro, cuja carne é extremamente delicada e que são traídos nas águas por suas propriedades fosforescentes, esparídeos pobres com a língua fina em tons laranja, sienas corbes com caudas douradas, acântoros pretos, anablepídeos do Suriname, etc. Etc. Não irá me impedir de citar outro peixe, do qual Conselho se lembrou por muito tempo e por diversos motivos. Uma de nossas redes trouxe uma espécie de raia bem achatada, que sem a cauda teria formado um disco perfeito com cerca de 20 quilos. Era branca por baixo, avermelhada por cima, com grandes manchas redondas em azul escuro, contornadas de preto. Tinha a pele bem lisa e rematada por uma nadadeira bilobada. Estendida sobre a plataforma, a raia se debatia, tentando se virar com movimentos convulsivos, e seu esforço quase foi recompensado, visto que estava prestes a retornar às águas. Conselho, porém, que prezava seu peixe, precipitou-se sobre ele e, antes que eu pudesse impedi-lo, agarrou-o com as 2 mãos. Ele, instantaneamente imobilizado, de pernas para o ar, com metade do corpo paralisada e gritando: "Ah, patrão, me acuda, patrão!" Era a primeira vez que o pobre rapaz me dirigia a mim na terceira pessoa. O canadense e eu levantamos e massageamos energicamente.
Quando recobrou os sentidos, o eterno classificador murmurou com uma voz entrecortada: classe dos cartilaginosos, ordem dos contropterídeos, brânquias fixas, subordem dos seláquios, família das raias, gênero dos poraques. Sim, amigo, respondi, foi um poraque que o deixou nesse estado. Ah, mas o patrão pode acreditar que me vingarei desse animal, avisou o conselho. E como? Fazendo um ensopado, o que fez naquela mesma tarde, mas por pura desforra, pois, para ser franco, o animal era fibroso. O desafortunado conselho lidara com um peixe elétrico da espécie mais perigosa, a cumana. Essa criatura bizarra, no meio condutor como a água, fulmina peixes a metros de distância. Tão mortífero é o poder de seu órgão elétrico, cujas duas superfícies principais não medem menos de 70 centímetros quadrados. Em 12 de abril, o Nautilus aproximou-se da costa holandesa, próximo à foz do Maroni. Ali viviam em família vários grupos de peixes-mulher. Eram peixes-boi marinhos, os quais, como o dudongo e o leão marinho, pertencem à ordem dos sirenídeos. Os belos animais pacíficos e inofensivos, com 6 e 7 metros de comprimento, deviam pesar no mínimo 4 toneladas. Ensinei a Ned Land e Conselho que a previdente natureza atribuíra importante missão àqueles mamíferos. São eles, com efeito, que, como a forças, pastam nas pradarias submarinas, destruindo assim as barreiras de alga que obstruem a foz dos rios tropicais. E sabem, acrescentei, o que aconteceu depois que os homens praticamente extinguiram essas generosas raças? Ora, as algas putrefatas envenenaram o ar e, com o ar envenenado, a febre amarela devastou admiráveis regiões. As vegetações venenosas multiplicam-se sobre os mares tórridos e a doença lastrou-se da foz do Rio da Prata até a Flórida. E a crer em Dulcineu, tal flagelo não se compara ao que vitimará nossos descendentes quando os mares estiverem despovoados de baleias e focas. Então, atulhados por polvos, medusas e calmares, eles se tornarão um grande foco de infecção, uma vez que suas águas deixarão de possuir os vastos estômagos que Deus encarregara de limpar a superfície dos mares. Entretanto, sem desdenhar de tais teorias, a tripulação do Nautilus capturou meia dúzia de peixes-boi. A intenção, de fato, era abastecer as despensas com uma carne excelente, superior à de vaca e vitela. A caçada não teve nada de interessante, pois os peixes-boi deixam-se ferir sem esboçar defesa. Toneladas de carne, que virariam carne seca, foram estocadas a bordo. Naquele dia, uma singular pescaria veio enriquecer ainda mais as reservas do Nautilus. De tal forma, aqueles mares mostravam-se férteis. O arrastrão trouxera em suas redes peixes cuja cabeça terminava numa placa oval com rebordos carnudos. Eram equeneidas da terceira família dos melactoperídeos subbraquianos. Seu disco achatado compõe-se de lâminas cartilaginosas, móveis entre as quais o animal pode operar no vácuo, o que lhe permite aderir aos objetos à maneira de uma ventosa. A rêmora que eu observara no Mediterrâneo pertence a essa espécie, mas a que menciono aqui é das rêmoras pegadoras, exclusiva desse mar. Nossos marinheiros, à medida que as capturavam, depositavam-nas em baldes cheios de água. Terminada a pescaria, o Nautilus aproximou-se
da costa, onde um certo número de tartarugas marinhas dormia, boiando nas águas. Teria sido difícil capturar os preciosos répteis, visto que o menor ruído o desperta, e sua sólida carapaça é a prova de arpão. Mas a rêmora estava ali para proceder àquela captura com uma segurança e precisão extraordinárias. E de fato essa criatura é uma isca viva, capaz de trazer felicidade e fortuna ao ingênuo pescador de caniço. Para não dificultar a movimentação dos animais, os homens do Nautilus amarraram-lhe uma argola suficientemente larga na cauda e, nessa argola, uma corda comprida presa a bordo pela outra ponta. As rêmoras, lançadas ao mar, não titubearam um segundo, indo agarrar-se no peitilho das tartarugas. Numa tenacidade era tamanha, sua força era tamanha que prefeririam morrer dilaceradas a desistir. Quando as içávamos a bordo, traziam junto as tartarugas. Capturamos assim várias caunãs com cerca de 1 metro de envergadura e 200 quilos. Seu casco, revestido por grandes placas córneas finas, transparentes e castanhas, mosqueadas de branco e amarelo, as tornava ainda mais valiosas, sem falar que eram excelentes do ponto de vista culinário, assim como as tartarugas francas de sabor delicado. Essa pescaria encerrou nossa temporada nas paragens do Amazonas. Ao anoitecer, o Nautilus ganhou novamente o alto mar. Durante alguns dias, o Nautilus manteve-se afastado do litoral americano, embora evidentemente não pretendesse atravessar as águas do Golfo do México ou do Mar das Antilhas. Não teria faltado água sob sua quilha, uma vez que a profundidade média desses mares é de 1.800 metros. De certo, aquela região, por ser semeada de ilhas e frequentada por vapores, não convinha muito ao capitão Nemo. Em 16 de abril, a uma distância de aproximadamente 30 milhas, avistamos os elevados pitons de Martinica e Guadalupe. O canadense Ned Land, que tinha em mente executar seu plano de fuga no Golfo, fosse alcançando um pedaço de terra ou acostado uma das numerosas balsas que fazem a cabotagem de uma ilha a outra, não poderia ter ficado mais decepcionado. A fuga teria sido possível se Ned Land tivesse conseguido apoderar-se do Scaler, às escondidas do capitão. Porém, no meio do oceano, isso era impraticável. O canadense, Conselho e eu tivemos uma exaustiva conversa a esse respeito. Fazia 6 meses que estávamos confinados a bordo do Nautilus. Percorrêramos 16.000 léguas e, como dizia Ned Land, não havia sinal de que aquilo fosse terminar nunca. Foi quando ele me fez a proposta inesperada de, sem rodeios, perguntar ao capitão Nemo. O capitão Nemo pretende conservar-nos a bordo para sempre? Tal procedimento, além de me desagradar, parecia-me condenado ao fracasso. O melhor era não esperar nada do comandante do Nautilus e contar apenas com a nossa iniciativa. Além do que, ultimamente, aquele homem vinha se tornando cada vez mais sombrio, retraído e antissocial, como se quisesse me evitar até. Eu só o encontrava a raros momentos. Antes ele gostava de me explicar as maravilhas submarinas. Agora, porém, deixava-me com os meus estudos e não aparecia mais no salão. Que mudança se operara nele? Mas por qual motivo? Eu não fizera nada digno de censura. Seria nossa presença a bordo o motivo de sua angústia? Ainda assim, eu não devia esperar que um homem como ele fosse nos devolver a liberdade. Pedi então a Ned Land que me deixasse refletir antes de agir. Se a tentativa não der certo,
ela poderia reavivar suspeitas, tornar nossa situação intolerável e prejudicar os planos do canadense de uma fuga. Acrescento que estava fora de questão eu alegar problemas de saúde, excetuando a dura provação da banquisa do Polo Sul, nunca nos sentimos melhor, tanto Ned